É verdade que a primeira esposa de Adão não foi Eva, mas foi uma mulher chamada Lilith? Descubra agora nesse vídeo. Você está no Aleph Tav, o canal daqueles que amam a palavra de Deus. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito polêmico. É verdade que a primeira esposa de Adão não foi Eva, mas foi uma mulher chamada Lilith? Então vamos analisar aqui um pouquinho sobre esse tema. A primeira informação que eu tenho a te passar é que a personagem Lilith, ela faz parte de uma tradição judaica. Então nós vamos ver aqui quem foi Lilith, e a palavra Lilith, no contexto hebraico, no original hebraico, significa animal noturno. Então nós já temos aqui a palavra Lilith, que significa animal noturno. Nós temos uma referência bíblica falando sobre Lilith, não como um ser feminino, não como uma mulher, mas sim como um animal noturno. E essa referência, ela se encontra no livro do profeta Isaías, no Sefer do Navi Yeshayahu, no capítulo 34 e no versículo 14, e eu vou colocar aqui como está escrito na versão Almeida Corrigida e Fiel. Está escrito assim: as feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar de repouso para si. Mas Marcelo, aqui nesse versículo que você leu, não tem a palavra Lilith. Eu quero te mostrar aqui que nesse texto de Isaías, capítulo 34, versículo 14, existe a palavra Lilith. Quando você lê a expressão animais noturnos no seu original hebraico, a palavra que foi traduzida como animais noturnos é a palavra Lilith. Agora, como surgiu essa história de que Eva, ela não foi a primeira esposa de Adão, mas que a primeira esposa de Adão foi uma mulher chamada Lilith? E quem foi Lilith? Em quem Lilith se transformou? Bom, nós temos duas referências bíblicas que foram utilizadas para se defender a tese, a teoria, a história de que Lilith foi a primeira esposa de Adão. E as duas referências bíblicas estão contidas no mesmo livro, no Sefer Bereshit, no livro do Gênesis. E onde estão esses dois textos bíblicos? O primeiro texto está no livro do Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 27, que diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, segundo esse texto, as pessoas vão dizer que Lilith, ela foi criada do pó da terra juntamente com Adão. Porque o versículo diz: homem e mulher os criou. Então eles entendem que o texto de Gênesis 1 está em um tempo e o texto de Gênesis 2 está em outro tempo, que falam sobre circunstâncias, sobre histórias diferentes. Então, em Gênesis 1, Adão ele foi criado do pó da terra, assim também como Lilith, ela foi criada do pó da terra. E agora nós iremos para Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 23, quando está escrito assim: e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então nós vimos aqui agora que
Eva, que essa mulher aqui do capítulo 2, ela não foi tomada, não foi criada juntamente com Adão, mas ela foi tirada do lado de Adão. Então, segundo algumas pessoas, vão dizer que Gênesis capítulo 1 trata-se de uma mulher e Gênesis capítulo 2 trata-se de outra mulher. Mas o que eu tenho a trazer aqui? Gênesis capítulo 2 é uma explicação, é um texto aqui pormenorizado de uma explicação do que aconteceu em Gênesis capítulo 1. Então, Gênesis capítulo 2 fala exatamente da mesma mulher narrada em Gênesis capítulo 1. Eles estão no mesmo tempo cronológico. Eles estão no mesmo tempo. Só que do 1 fala apenas que criou, o capítulo 1 fala apenas que criou, e no capítulo 2 ele traz aqui a explicação de como Eva foi criada. Agora, vamos descobrir um pouquinho mais sobre esse personagem tão misterioso que foi Lilith. Segundo a história de que Adão e Lilith, ambos foram criados do pó da terra, Lilith e Adão, eles não se davam muito bem. Eles viviam em contenda, viviam em brigas, viviam em confusão. E qual era um dos principais motivos dessa confusão? É que tanto Adão quanto Eva, eles disputavam durante a relação sexual quem deveria ficar por cima. Lilith, ela dizia que ela deveria ficar por cima. Lilith, ela não aceitava que durante um ato sexual ela ficasse por baixo. E isso não era de acordo com o entendimento de Adão, porque Adão ele queria ficar por cima. E também Lilith, ela achava que se ela ficasse por baixo, ela seria menosprezada, ela seria inferior. E como Lilith havia sido criada juntamente com Adão, ela não aceitava ficar submissa ao homem. Então, com isso, o que acontece? Lilith, ela se afasta de Adão, ela sai da presença de Adão e se transforma no demônio do deserto. Lilith agora, afastada do Jardim do Éden, expulsa do Jardim do Éden, vaga pelo deserto e encontra uma outra pessoa para passar a sua vida. Ela encontra o anjo Samael. Mas antes de falar do anjo Samael, Lilith, ela foi considerada na história como a grande responsável, o demônio responsável ou a demônio responsável por matar milhares de bebês. Lilith, ela é considerada como uma assassina de bebês. E o que acontece? As pessoas, segundo essa história, elas utilizavam um amuleto até o dia da circuncisão. E esse amuleto era uma proteção contra Lilith. Então, até a circuncisão, o bebê ele precisava usar o amuleto para se proteger contra o demônio da noite, contra Lilith. E Lilith, então, ela se encontra com Samael e se une a Samael, o anjo Samael. E sabe quem é o anjo Samael na literatura judaica? Nada mais, nada menos do que o próprio Hassatã, ou, como você conhece, nada mais, nada menos que o próprio Satanás, ou como a Vulgata Latina traduziu, como Lúcifer. Então, Lilith, ela é esse personagem, esse demônio da noite que se casou, que se uniu a Adão, que se separou. Posteriormente, no capítulo 2, Adão, percebendo que estava sozinho, Deus cria Eva para Adão, e Adão, ele tem a sua segunda esposa. Particularmente, eu não acredito nessa história, mas é uma história que existe. E aí? E você? Acredita nessa história?
Coloque aqui nos comentários se você acredita nessa história, se você não acredita nessa história, qual o seu pensamento, qual a sua ideia com relação a isso. Deixa eu te conhecer melhor, coloque aqui nos comentários e deixe o seu like nesse vídeo, que o Eterno ele possa te abençoar. Shalom, shalom, ulehitraot.